O YouTube já recomendou várias vezes vídeos em que as pessoas usam papelão na agricultura e na horta. E eu fiquei curioso para saber se realmente daria certo. E faz uns 4 meses que eu comecei a usar. Só que antes de usar, eu pesquisei em alguns sites científicos para saber se realmente é verdade. E um dos sites que eu pesquisei foi da Embrapa, que inclusive eu vou colocar o link aí na descrição. E depois desses 4 meses, eu vou mostrar para vocês o resultado de se usar papelão na agricultura. Vocês que já acompanham aí o canal desde outubro do ano passado, que foi a época que estava mais seca aqui, que inclusive essa terra aqui estava completamente vermelha, não tinha nem um pontinho verde, não chovia. Inclusive na hora que eu estou gravando esse vídeo, nesse momento está chovendo aqui. Então vocês viram que a terra é muito seca, mas muito seca mesmo. Eu não tenho água aqui no terreno, trazi de casa para plantar algumas árvores. E por a terra ser tão quente, eu procurei alternativas. E uma delas foi o papelão, para ser colocado em alguns lugares estratégicos. E o que eu notei com o passar do tempo? Inclusive, alguns dias atrás não estava chovendo. E quando eu chegava aqui, o que eu fazia? Primeiro eu observava que a terra aqui ao lado estava um pouco branca, seca. Mas sempre que eu levantava o papelão, de baixo estava bem úmida. Porque o papelão tem várias camadas. 1, 2, 3, alguns têm 4 camadas. E essa camada faz com que a umidade que está embaixo não evapore. E nesse quesito foi comprovado, o papelão realmente é muito útil em manter a umidade. E eu usei de maneira estratégica. Como assim? Vou explicar para você agora. Então veja, aqui tem uma linha agroflorestal, a linha esquerda, vai até uns 50 metros. Aqui tem mais uma linha, aqui no meio. E aqui tem a terceira linha. Então o que eu fiz? E geralmente, a linha, quando não está coberta, então vai terminar ela estando muito seca e sugando a umidade que tem na linha. Então o que eu pensei? Vou colocar papelão entre as linhas, como de fato eu fiz aqui na outra e fiz também aqui ao lado. Então isso faz com que se mantenha a umidade da linha. Então essa foi a primeira estratégia que eu usei e que realmente funcionou. Sempre que eu chego aqui eu gosto de examinar, já que isso aqui está fazendo parte aqui dos meus estudos, das minhas experiências, e realmente tem funcionado. Cortou aqui um pouco, então realmente tem funcionado isso que eu tenho feito em manter a umidade. Outro aspecto é quanto à temperatura. Aqui tem época do ano que chega até 40 graus, a sensação térmica é até mais. As pessoas que assistiram aí, se eu não me engano, o 4º ou 5º vídeo do canal, viu que certa vez eu estava gravando aqui, o telefone ficou no chão e simplesmente desligou. Outra vez estava gravando e saiu a mensagem dizendo que não poderia gravar devido ao telefone estar em alta temperatura. Então aqui é muito quente. Então o que eu notei também é que como o papelão tem essa função antitérmica, ele mantém a terra mais fria. Então várias vezes em que eu chego aqui, eu vejo isso. Aqui ao lado pode estar quente, mas debaixo do papelão está frio. E por que isso é bom? É bom para as raízes das plantas, é bom para os micro-organismos como um todo. Porque ela se mantém fria por causa do papelão e por causa da água também que é conservada embaixo. Então de fato o uso do papelão é muito eficiente também nesse aspecto. E um terceiro aspecto que eu quero mostrar para vocês é com respeito aos matos espontâneos que nascem aqui. Esse papelão aqui faz 4 meses que eu coloquei aqui. Eu comecei a colocar, mas ainda não terminei, porque eu dei prioridade às outras linhas. Mas veja, ó, os matos espontâneos não nascem onde você coloca o papelão. Alguns ainda nascem em alguns orifícios, algumas brechas que tem aqui. Mas em geral, não nascem. Eu estou usando papelão
apenas onde eu não quero que nasça os matos espontâneos. Aqui do lado eu deixo, porque essa parte aqui é a parte em que eu faço a roçagem para poder juntar biomassa. Mas veja esse outro detalhe. O uso do papelão não impede que pés de melancia, abóbora, maxixe e outros cresçam. Em alguns vídeos atrás eu mostrei essa linha quando eu fiz e vocês podem ver que tem papelão até lá na frente. Mas veja, a abóbora passou por cima do papelão e olha só que interessante. Não impede que nasçam os frutos. A abóbora está aqui, nascendo em cima do papelão. Não só aqui, mas ali também do outro lado. Então isso me ajudou também a otimizar o tempo, porque antes eu ficava arrancando esses matos espontâneos entre as linhas. Hoje eu não preciso mais fazer isso porque tem o papelão aqui no meio, que tem esse outro benefício também. E um quarto benefício que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, ó. Debaixo do papelão, olha só, muitas vidas, ó. Muitos insetos. Tem os gongos, tem esses besouros que eu não sei qual é, tem algumas formigas que combatem aí algumas praguinhas quando aparecem. Então veja a quantidade de micro-organismos são criados aqui embaixo. Eu levantei ali agora, tem até sapo embaixo, uns gongos bem grandes. Um gongo aqui morreu. Nem todo mundo gosta de sapo, olha só, até um sapo aqui embaixo. O que eu quero mostrar com isso? Certa vez eu vi um agroflorestor explicando que os agroflorestores não plantam só árvores. Eles também são criadores de fungo. E um modo de acelerar a criação de fungos não é apenas cobrindo a terra com folhas e galhos, né, como eu fiz aqui, ó, mas também com o uso do papelão. Eles encontram a moradia aqui embaixo. Por quê? Porque debaixo do papelão é úmido, é bem frio, não pega o sol direto. Isso quer dizer que, conforme eu vi certa vez um agrônomo explicando, você aumenta a população de micro-organismos. Segundo ele falou, em cerca de 1 metro quadrado tem milhões de micro-organismos. Então eles só vão morar nesse metro quadrado se houver um ambiente propício para eles. Se for muito quente, tiver vento, a terra compactada, não tiver a umidade, eles não vão ficar. Então o papelão pôde proporcionar isso para eles. E sabe um benefício aqui incrível que eu achei com o uso de papelão entre as linhas? É que por ter essa umidade, ele também ajuda a descompactar o solo. Certa vez eu fiz um vídeo e foi exatamente aqui, ó. Eu mostrei para vocês onde tem a parte aqui coberta com essa vegetação seca. Essa terra aqui era super, mas super compactada mesmo. E hoje, ó, depois de alguns meses, né? Acho que dezembro, se eu não me engano. Então você vê que a terra, ó, já é outra. Muitos micro-organismos, bem descompactados, até com o dedo você vai cavando. Muito diferente. Eu vi o mesmo resultado aqui no papelão. Só que esse aqui ainda tá avançando ainda. Mas já, ó, cava, ó, tá vendo? Isso aqui não fazia antes. Até com o dedo é possível cavar. Então até para isso também, para a descompactação do solo. E veja esse outro detalhe aqui interessante. Aqui tem a linha do lado direito e aqui tem a linha do lado esquerdo. O que acontece? Essa linha aqui, vamos supor, ela tem 50 metros cada linha. Então nessa linha toda cobertinha de mato seco, nós criamos aí um sistema onde os micro-organismos ficam morando aí. Aí você vem para outra linha, temos aqui outra população de micro-organismos. O que aconteceria se não tivesse o papelão aqui? Essa parte seca. Então nós teríamos aqui um solo compactado, quente e sem vida. Quando eu coloco o papelão, cria-se então uma ponte entre as duas linhas. Os micro-organismos podem passar por baixo daqui
para cá. Conforme eu mostrei para vocês, né, quando eu levantei o papelão, você viu uma população imensa, né, de bichinhos, a terra bem furadinha. Aqui, ó, gosto de mostrar na prática. Você vê que a terra tá como se tivesse, ó, pessoas trabalhando aqui, fofando a terra, ó, os bichinhos aqui, ó. Olha o tamanho do gongo. Em todo lugar é assim. Olha só aqui, ó. A terra toda mexida. Isso aqui é entre a linha, viu? Não é na linha. Se não tivesse papelão, isso aqui não era possível acontecer. Ou seja, criou-se uma ponte entre a primeira, a segunda e a terceira linha. Lá onde tem um garrafão. Então, ao invés de eu ter aqui 3 sistemas em 3 linhas, eu tenho aqui um sistema só interligado. Só que 3 linhas cobertas com matéria orgânica, que são galhos e folhas, e as 2 linhas aqui no meio com papelão. Então, outro benefício que o papelão trouxe. E o benefício geral que eu podia mencionar para vocês aqui, chama-se otimização de tempo e otimização de recursos. Por quê? Porque agora eu não vou precisar mais capinar aqueles matinhos espontâneos que nascem aqui, a não ser alguns que nascem assim onde o papelão fura, ou em algumas brechas que tem. Por exemplo, esse papelão aqui eu coloquei antes das chuvas. Você vê que nasceu poucas ervas espontâneas aqui. Algumas nasceram entre as brechas, mas são tão poucas que eu tiro com a mão mesmo. Aí vem as abóboras e vejo que o papelão já está bem envelhecido mesmo. Então, 5 meses, né? Na verdade, não é 4 não, são 5 meses. Eu coloquei no final de janeiro. Então isso otimizou tempo, porque eu não vou precisar passar tanto tempo tirando os matinhos espontâneos como eu fazia antes. E otimizou também os recursos. Por quê? Como as linhas se mantêm mais úmidas, não preciso gastar tanta água como eu gastava antes. E além disso, ajudou também na questão da adubação, na questão da descompactação. Ou seja, todo um serviço que eu ia fazer, eu estou criando condições para que a própria natureza faça isso. Ou seja, os micro-organismos que eu estou criando, aqui debaixo do papelão, debaixo aqui do mato, é que estão fazendo o serviço de descompactação, de adubação, de aeração do solo. Eu até esqueci de falar isso para vocês, a aeração do solo, né? Acho que é isso que chama. Porque à medida em que os micro-organismos vão aumentando aqui na região, eles vão fazendo pequenos túneis. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Olha aqui, não sei se dá para ver direito, ó. Vou colocar aqui o dedo, ó. São pequenos orifícios que eles criam. E assim eles vão fazendo essas passagens em vários lugares. Olha só. Alguns parecem ser bem pequenos. Até cogumelo, alguns tipos de fungos. Criou aqui embaixo. Igual a natureza mesmo. Olha aqui os gongos, ó. Gongos bem pequenos, mas que vão crescer. Tem vários gongos mortos por aí, eles morrem e servem também de adubo. Então veja, matéria orgânica sendo criada aqui, fungos que alimentam o sistema. Então é isso, agroflorestor não é só plantar, é também criar fungos, criar condições. E o papelão é uma das maneiras em que eu tenho conseguido fazer isso. Então você faz o seguinte, como é que você pode usar papelão? Você pode escolher áreas estratégicas, como por exemplo, eu coloquei aqui entre as linhas, que eu não quero que nasça mato. Onde você não quiser que nasça mato, você coloca papelão. Você pode arrumar em lojas de móveis, em supermercados. Eu arrumei uma quantidade expressiva, né, que deu para mim fazer aquelas 2 linhas, mais essa, e começar essa outra ali, ó, que está depois aqui do eucalipto. E aí você pode limpar, não precisa nem limpar completo, algumas linhas aqui eu só fiz roçar e coloquei o papel lá em cima. Ele já abafou as plantas que tinha no local e não nasceu mais. E dessa forma, em poucos dias você vai começar a ver o resultado. Aqui são linhas de 4 e 5 meses.
e já tem esse resultado aqui. Então, foi comprovado, no meu caso aqui, você pode também comprovar aí no seu caso. E vamos usar papelão também. Um abraço para todos, se desejar, por favor, curta aí o vídeo ou envie para alguém essa ideia, tá ok? Um abração.